O Itamaraty divulgou uma nota ontem, a gente tem essa nota aí para colocar na tela, pedi para o Edson colocar aí. O Brasil deve ingressar formalmente na ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça, que é um órgão judicial da Organização das Nações Unidas, a ONU, contra Israel pelas ações na faixa de Gaza. Tá aí essa nota. A nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores afirma que a decisão tem como base a Convenção para a Proteção e Repressão do Crime de Genocídio e, abre aspas, o dever dos Estados de cumprir com as suas obrigações de direito internacional e de direito internacional humanitário, fecha aspas. A Convenção do Genocídio foi firmada pelos países membros da ONU depois do fim da Segunda Guerra Mundial, como forma de prevenir crimes contra a humanidade. A África do Sul apresentou a ação na Corte Internacional de Justiça em janeiro do ano passado, acusando Israel de violar a Convenção Internacional, de ter uma conduta genocida e também de promover o assassinato em massa de civis na faixa de Gaza. Na sustentação oral, representantes do país africano justificaram que há uma tentativa de destruição da vida palestina com o uso de arsenal destrutivo, ataques contra áreas consideradas seguras e contra campos de refugiados, o impedimento de assistência humanitária, a destruição de casas e infraestruturas. As autoridades israelenses negam as acusações. Para o governo brasileiro, a comunidade internacional não pode ficar inerte diante das violações que vêm ocorrendo tanto na faixa de Gaza quanto também na Cisjordânia. Outras violações indicadas pelo Brasil incluem a dominação à força de territórios e ampliação de assentamentos ilegais. Bom, um trecho dessa nota que você está vendo aí na tela diz o seguinte, abre aspas, a comunidade internacional segue testemunhando de forma rotineira graves violações de direitos humanos e humanitário, ataques à infraestrutura civil, inclusive a sítios religiosos, como a Paróquia Católica em Gaza, e as instalações das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, violência indiscriminada e vandalismo por colonos extremistas na Cisjordânia, como o incêndio às ruínas da antiga igreja de São Jorge e ao cemitério bizantino de Taibé. Massacres de civis, a maior parte dos quais mulheres e crianças, que se tornaram cotidianos durante a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza e a utilização da fome como arma de guerra. Fecha aspas. Pitoli. Bom, vamos lá. 7 de outubro de 2023. Ataque do grupo terrorista Hamas, ali próximo à faixa de Gaza, invadindo o território de Israel, chegando a uma rave e alguns kibbutzim. Esse kibbutzim é o plural de kibbutz. Aprendi isso lá. Qual foi o posicionamento do governo Lula? Tergiversou, sabonetou, vasilinou e fugiu da responsabilidade que deveria assumir ali de reconhecer Hamas como grupo terrorista. Primeiro ponto, ali começa todo o erro diplomático nessa relação com Israel. Todo o erro começa ali, naquela decisão de não reconhecer Hamas como um grupo terrorista. Para mim isso fica nítido. Eu estive em Israel, e todos sabem, 2 meses depois do ataque, exatamente 2 meses depois do ataque, e vi com os meus próprios olhos o embaixador do Brasil em Israel dizer para a deputada Carla Zambelli e para a deputada Cristiane Lopes que ele não iria visitar um dos kibbutz, que é o kibbutz de Niroz, porque ele não era masoquista. Falou desse jeito, eu não sou masoquista, porque o cenário era de absoluta destruição. Para você ter uma ideia, eu tenho as imagens aqui, mas já dividi com a audiência certa vez, mas é muito marcante. Você é de embargar a voz, é de marejar os olhos, é um negócio muito complicado. E ele disse, eu não sou masoquista, então eu não vou. O embaixador do Brasil em Israel. Ou seja, Lula decidiu, através de Mauro Vieira, que deve estar louco para sentar no colo do Ayatollah, e o Celso Amorim, que o Brasil deveria ficar ao lado do Irã, que é quem financia Hamas, Hezbollah, Houthis, dentre outros. Não sei se consegue mais, né? Depois da viagem ali da turminha do Trump, 18 horas para ir, 18 horas para voltar, e no meio disso algumas bombas. A gente não tem mais ouvido falar do Irã, não tem mais ouvido falar, né? Do Ayatollah, que o Mauro Vieira deve estar louco para conhecer, né?
Então, desde o início, é isso que Lula está cavando. Está cavando uma vala, e já conseguiu. Tanto é que é persona non grata em Israel. Só que, mais uma vez, o Brasil está do lado errado, diplomaticamente falando, desse muro, do lado errado. Por quê? Está aí os BRICS. O S de BRICS é de África do Sul. Quem é a África do Sul no mapa? Assim como falam da gente, tá bom? Assim como falam de tantos outros. Quem é a África do Sul no mapa? Mas está nos BRICS e o Brasil embarca na da África do Sul e vai mais uma vez contra Israel. Ir contra Israel no que tange o conflito, mais uma vez mostra a desonestidade e a perversidade desse governo que aí está, que não faz questão nenhuma de mencionar que ainda existem reféns que estão sob o domínio do Hamas. Vivos ou mortos, Israel ainda não sabe, mas ainda estão sob o domínio do Hamas vários reféns, não sei quantos são. Para você ter uma ideia, eu carrego aqui em meu peito uma plaquinha, que é essa aqui, ó, que é a mesma que o Elon Musk diz usar, que é uma plaquinha que enquanto houver um refém, não vamos deixar de usar isso aqui. Tá aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho meu crucifixo, que eu carrego aqui, e aqui tem uma bandeirinha do Brasil. É assim que eu ando, tá? O Lula nunca fez questão de dizer, né, o que acontece ali, o que aconteceu e cadê os reféns. Não fez isso pelo refém brasileiro. Agora, também não faz questão de dizer que se o povo na faixa de Gaza sofre, é porque o Hamas usa criança, usa idoso, usa inocente como escudo humano. Usa estruturas públicas como hospitais, escolas, igrejas, como refúgio, e no subsolo, bombas, armamento escondido. Por que Israel continua a atacar Gaza? Porque ele não concluiu ainda a sua missão. Só que Lula, persona non grata em Israel, jamais vai reconhecer a importância do extermínio de um grupo terrorista, mesmo porque já corre no bastidor que o Brasil tem recebido muitos destes, inclusive do Hezbollah. Então como é que ele vai soltar a mão da turminha agora, né? Tem gente perto, né, Lula? O Brasil é um fiasco, um caos, é deprimente falar do Brasil quando o assunto é diplomacia. É declaração de guerra com os Estados Unidos. Claro, também tem essa. Perfeito. A assinatura contra Israel, resumindo aqui, é declarar guerra. Perfeito. Então, aí vai uma comitiva de deputados do PT, senadores, né, do PT, e o Marcos Pontes... E a Tereza Cristina. Tereza Cristina e Marcos Pontes nesse passeio. Ô Marcão, o cara volta da Lua do espaço, né, para ir fazer um passeio desse. Senador Marcos Pontes, o que o senhor vai fazer nesse passeio, amigo? O senhor tem alguma dúvida? Conversa lá com o Eduardo Bolsonaro. O senhor vai dar um passeio, vai ficar feio, vai chegar com o pessoal do PT, sabe? Os seus colegas do PT indo lá, o Brasil assinando contra o Israel, sabe? Indiretamente está indo contra os Estados Unidos. O Lula chamando Israel de genocida, de equiparando ao Holocausto, enfim, coisa bárbara. Marcão, poxa, volta do espaço, meu amigo. Você acha que dá tempo? Não sei, o homem já tá no mundo da Lua. E quem fala assim, por exemplo, do Mourão, o do broche da China lá, o Molão. Quem fala do Mourão, como fala do Marcos Pontes, que não vão se reeleger, esses não querem se reeleger. Boa, esses caras têm agora, mais 5 anos pela frente, com todas as mordomias de um senador, e o que vem pela frente depois, o plano de saúde vitalício, enfim, você acha que esses caras, na idade que estão, eles vão buscar reeleição? E tem mais. Ou já está tudo bem? Tem mais. O que passa na cabeça deles? Com certeza. O presidente Bolsonaro disse que precisa de metade do Congresso para governar, incluindo, óbvio, né? Necessariamente, metade do Senado. Ok, Pitoli? Sim. Essa metade do Senado
nós contamos com os senadores já eleitos da direita. Então, esses senadores, Marcos Pontes e Mourão, eles ficam na seguinte situação. Se o regime continuar, eles estão do lado do regime, né? Porque é meio termo, né? Friozão e tal. Se tiver metade do Senado para o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, eles acabam se incluindo como senadores da direita. Porque eu votei no Marcos Pontes, porque a nossa alternativa aqui em Bauru, em estado de São Paulo, era essa. Então eles ficam naquela, né? Lá na frente o povo esquece, eles acabam abraçando a direita e acabam fazendo parte dessa metade da direita. Se não der certo, se prenderem o Bolsonaro, se o Brasil acabar arrumando mesmo para a ditadura China, eles estavam lá também, no caso o Mourão, com o brochinho da China, conversando com o representante chinês. Olha, tem hora que dá vontade de chorar.